Claro. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Pai, pedindo pela Tua graça, Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, Pai, sobre a nossa compreensão, Pai, abençoa a vida do pastor, Pai, que ele traga do Senhor, Pai, do Seu Amém. trono, aquilo que o Senhor quer que a gente saiba, que a gente aprenda, Pai, nos conduza em todas as coisas, Pai, que o Senhor esteja à frente em cada detalhe, Pai, prepara a mente e o coração Amém. de cada vida, Pai, que vai assistir essa aula, Pai, para honra e glória do Seu nome, Pai. Amém. 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 Amém e Amém. amém. E amém. Bom, igreja, vamos continuar, né? O que a gente está iniciando, que é o tudo o que Jesus ensinou, ou completando, né, a grande comissão. A gente viu nesses dois últimos encontros aí que a grande maioria, se a gente fizer uma análise, né, das igrejas assim que a gente está vendo, está cumprindo a comissão só parcialmente, né, só parte dela. A gente ou elas estão focadas na primeira parte, né, mas a gente tem que ter a compreensão que a segunda parte é igualmente importante, só está sendo negligenciada. E, de novo, igreja, é assim, nós não estamos julgando qual das partes é mais importante. O nosso comentário aqui é que uma não está sendo feita, né? Quem somos nós para julgar? Não, essa vale mais que a outra. Não é esse o ponto. O ponto é que uma parte está sendo cumprida e a outra não. E muitos daqueles que estão cumprindo essa primeira parte, né, do evangelismo, da grande comissão, nem sabem que não estão cumprindo, né? Claro que tem aqueles que desprezam essa segunda parte, mas a grande maioria não sabe, né, não faz ideia. Então, se a gente tiver humildade, a gente vai ver que todos nós temos a mesma função, somos colegas de trabalho, né, no corpo de Cristo. Ninguém é mais importante que ninguém, isso precisa ficar claro para a gente, né? Assim, a pessoa que sai para pregar o evangelho para aqueles que nunca ouviram falar, né, dizendo para aquele povo que nunca ouviu falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos trouxe a salvação, nos perdoou, né? É tão importante quanto aquele que busca continuar esse trabalho, que é fazer dessa pessoa um discípulo de Jesus verdadeiramente, né? Que aí entra essa parte de ensinando a guardar tudo o que Jesus ensinou, né? Então, eu vejo assim que o problema é que a primeira parte ela é muito mais empolgante, né, igreja? Vamos combinar, assim, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, né, as pessoas sendo libertas, né, restauradas, saindo da idolatria, é muito mais empolgante do que o resto, né? Então, até porque eles conseguem mostrar estatísticas desse trabalho, né? É muito mais fácil a gente demonstrar um número de pessoas alcançadas por um trabalho evangelístico, porque como que nós mostraríamos a estatística de fazer verdadeiros discípulos de Jesus? Bem mais complicado, né? A gente vai descobrir só na volta de Jesus mesmo, né? Então, eu creio que por essa parte ser mais factível, a gente ter números, né? Essa parte de Marcos 16, ela é mais concorrida entre as igrejas, né? É a metade mais popular do que a de Mateus 28. Ensinar as pessoas a fazerem tudo o que Jesus mandou. Então, assim, vamos imaginar você passar 25 anos da sua vida indo para lugares distantes, assim, nações distantes, pregando o evangelho, evangelizando as pessoas, né? Com certeza você vai ter reportado centenas ou até milhares de pessoas alcançadas que foram conduzidas a Cristo, né?
Agora, se você passar os mesmos 25 anos tentando ensinar os convertidos a serem discípulos de Jesus, a guardarem tudo o que Jesus ensinou, qual que seria a estatística? Né? Com certeza não teríamos grandes números, né? Mas estaríamos gerando pessoas semelhantes, né, a Jesus, que dariam um testemunho muito melhor de Cristo nessa terra, né, do que a igreja vem dando. Então, e o Senhor Jesus também poderia usar como testemunho, né, perante o inimigo, que parte da raça de Adão, né, pôde ser redimida e manifestar a natureza de Cristo, mesmo nesse plano, né? E isso produziria a glória no céu, não apenas na terra, né? Agora, para quem busca honra de homens, é óbvio que essa parte não é interessante. Você não vai ter um bom relatório, né, bons números, né, uma boa propaganda sobre isso. Se a gente analisar, né, igreja, os profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, a gente vai ver que eles não eram populares, né? Só os falsos profetas é que eram populares em Israel, né? E qual que era a diferença entre eles? É que os falsos profetas falavam ao povo o que eles queriam ouvir, o que eles gostavam de ouvir, né? E os verdadeiros profetas falavam ao povo que eles precisavam ouvir de Deus, que é bem diferente, né? Por isso é que muitas vezes eles repreendiam o povo para saírem da idolatria, para voltarem para Deus, para se arrependerem. Por isso que esse ministério nunca foi muito popular, né? O ministério profético, nem na antiga aliança, nem na nova. Né? O que é popular é as profetadas, quero ver que meu emprego, meu marido, essas coisas assim. Mas se você for falar, né, da parte de Deus, que você precisa voltar aos caminhos, se arrepender, isso não é muito popular. E o ministério profético não mudou, né, na nova aliança, continua sendo esse o papel, né, admoestar o povo de Deus para voltar aos caminhos do Senhor, né, voltar às escrituras, voltar a guardar os mandamentos, né, ou seja, voltar a obedecer tudo que Jesus ensinou, né? Então, assim, apesar das funções diferentes, né, no corpo de Cristo, a gente precisa de ambos, né? Ou melhor, precisamos de todos os ministérios atuando na igreja, né? Os ministérios de Jesus. Então, Jesus usava muito assim, né, parábola, né, para a gente entender as coisas assim do mundo espiritual no natural, né? Então, assim, vamos usar exemplo assim prático para a gente entender como que funciona, né? Então, você pega o evangelista. O que é o evangelista? É assim, ele traz o alimento do prato, que seria o mundo, para a nossa boca. Então, assim, a função do evangelista é trazer alguém que não faz parte do nosso corpo, né, do corpo de Cristo, para o corpo de Cristo. Essa é a função, né? Então, isso acontece quando a gente vê o alimento e a gente traz para a nossa boca. Então, trazer o que não faz parte do corpo para o corpo. É assim que funciona esse trabalho. Mas se essa comida que ele trouxe permanecer na nossa boca, ela nunca vai fazer parte do nosso corpo. Então, muitas pessoas aceitam, né, a Cristo naquela emoção, nas campanhas, tal, mas permanece na boca. Não caminham para se tornarem verdadeiramente discípulos de Jesus, né? Então, esse alimento que foi trazido, ele precisa continuar o processo. Então, assim, ele passa pela boca, ele vai ser engolido, ele vai chegar no nosso estômago, né, ser trabalhado pelos ácidos do estômago, tal. Vai ter as moléculas dele, né, quebrada, partida, e aí não vai ser mais aquele alimento. Não é mais arroz, não é mais feijão, né? Após esse processo, eles não são mais alimentos. Isso acontece dentro do corpo. Eu estou trazendo, né, esse entendimento para a gente, às vezes, visualizar. Tem pessoa que funciona mais assim, né?
vendo a coisa no natural, assim. Então, finalmente, depois desse processo, né, de todo o aparelho digestório nosso, assim, é que ele vai se tornar parte do nosso corpo. E o princípio desse processo é que é o evangelismo, né? Então, o evangelismo traz esse alimento para a nossa boca, e aí as outras partes começam a fazer o que a mão não poderia fazer sozinha. A mão já trouxe o alimento para você. Por isso que a gente precisa entender que a gente tem o ministério pastoral, o ministério de ensino, o ministério profético, o ministério apostólico, todos juntos é que vão cooperar para que a pessoa se torne viva, funcional, né, e efetiva, uma parte poderosa do corpo de Cristo. Então, aquele alimento para de ser um hambúrguer e se torna carne, sangue e ossos daquele corpo. É desse jeito, né? Então, isso deveria acontecer com cada pessoa que o evangelista trouxesse para Cristo. Esse é o propósito, né? Então, entenderam que não é uma questão de quem é mais necessário, né? Não é questão, é o evangelista, é o pastor, é o mestre, é o profeta, nada disso, né? A gente não pode dizer que a mão é mais importante do que a boca, né? Porque se ela trouxer a mão trouxer o alimento e a boca não, né, não mastigar, não quebrar o alimento, né? Não for para o estômago, não vai acontecer isso. Então, não há partes mais importantes, né? Não há como a gente comparar. Se a mão não trouxer a comida para a boca, os dentes não vão triturar. Se eles não triturarem, o estômago não vai digerir, assim por diante, né? Então, todos são muito importantes. Por isso que a gente vê lá em Efésios 4 que fazem parte, né, igreja? Lembra que eu comentei das palavras que Jesus queria ter falado para os discípulos, mas eles não iriam compreender. Jesus mesmo falou, né? Então, essas palavras que ele queria ter dito, ele não poderia ter dito antes dele ter ido ao céu. Ele queria explicar para os discípulos, né, a função do ministério no corpo de Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Se alguém puder abrir Efésios 4, vamos ler Efésios 4, 11 e 12. Se Eu alguém leio, pudesse. pastor. Eu leio. Amém. 11 e 12. 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, aqui está falando, né, que ele mesmo deu, né, concedeu, né, para a igreja, né, esses dons. E por que era necessário, antes disso, ele subir ao céu? Lê, Tereza, você que já está aí, o verso 10, um verso antes. O 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, a partir daí, quando ele subiu e nos deixou o Espírito Santo, é que foi possível ele falar essas coisas, para começar a entender isso. Então, a função desses ministérios, né, que é muito mal compreendido no meio da igreja, é para equipar todos os crentes, que são os santos. Porque eles é que constroem o corpo de Cristo, não são os 5 ministérios. A gente tem uma visão tosca da igreja. Quem constrói a igreja é o corpo de Cristo. Está bem claro aqui, ó, com vista, o 12, eu estou no 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, edificação, construção do corpo de Cristo. Né? Então, não são os ministérios que constroem o corpo, os ministérios aperfeiçoam os crentes, os santos, que somos nós, para que nós construamos o corpo de Cristo. É assim que funciona a igreja, né? E assim como no corpo humano, no corpo de Cristo, toda parte tem uma função diferente. Da mesma maneira, né? Por isso que a gente não compara
aqueles que estão cumprindo Marcos 16 com aqueles que estão cumprindo Mateus 28. Eles têm que cumprir mesmo. Cada um tem que cumprir a sua parte. A gente precisa entender isso. Se a gente ficar comparando, a gente ainda não entendeu o modelo de Deus, achar que o que eu estou fazendo é mais importante, não é isso. O que eu estou trazendo aqui para nós é uma parte que está sendo negligenciada, não que seja mais importante. Estão comigo? Esse é o ponto. Você pode até achar que a sua mão direita é mais importante que a esquerda, mas pode ter certeza que ambas são importantes. Se você perder uma delas, você vai ver, né, como vai afetar o bom funcionamento do seu corpo, né? Então, Deus determinou isso. Todas as partes do nosso corpo devem estar saudáveis para o bom funcionamento do todo. Cada parte é útil para o funcionamento do corpo, né? Por isso que ele começou o verso 18, né, de Mateus 28, dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, assim, na igreja, esses são os textos chaves que a gente está falando, né, da grande comissão. Então, se a gente vai cumprir a grande comissão que ele nos deu, a gente precisa verdadeiramente crer nisso que a gente está lendo. Se a gente não crer verdadeiramente, a gente vai desistir. Porque está dizendo assim, ó, toda, não é alguma, não é parte, é toda autoridade me foi dada, né, no céu e na terra. Então, quando a gente crê nessas palavras, a gente é encorajado, porque ele é que vai suportar essa missão. Com que autoridade? Com toda. Com toda autoridade. A autoridade não é nossa, é do autor. Então, quando a gente está cumprindo, ele nos dá toda a autoridade. Então, a gente deve considerar essa parte, né, da grande comissão como: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a fazer, fazendo primeiro o que é para ser feito. Tudo que Jesus ordenou, né? Seria isso o que ele está dizendo. E essa comissão, igreja, ela está bem no meio, né, entre duas declarações fantásticas de Jesus, né? Essa que a gente acabou de ver: toda autoridade me foi dada, né, no céu e na terra, e depois que ele fala isso, ele termina com a segunda, né, declaração: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Então, se a gente tiver dúvida sobre essas declarações, igreja, eu vou falar que a gente não vai ser capaz de cumprir a grande comissão. A gente precisa saber que isso é a palavra de Deus, é a verdade, né? E está bem entre essas duas declarações, de toda autoridade e que ele estará conosco até o final dos tempos, né? Quando a gente crê nessas palavras, o que a gente vai temer? Porque se a autoridade foi dada no céu e na terra, por que você vai ter medo de potestade, né? De principado, regiões celestiais, todas essas coisas aí, né? Mas se a autoridade foi dada no céu, na terra, você vai temer o quê? Se você está cumprindo isso, né? Agora, de novo, né, igreja, a gente não pode cobrar promessa se a gente não cumpre a condição da promessa. Então, essas promessas estão vinculadas a isso aí, né? Faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a fazer, né? Fazendo primeiro. Tudo o que Jesus ordenou. Então, assim, a gente só pode cobrar uma promessa cumprindo a condição. É tipo assim, igreja: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu não vou crer em Jesus. Vou ser salvo? Está entendendo a condição, né? A promessa é válida, então? Ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não, eu não vou confessar, não quero nem saber. Vou ser perdoado? Promessa condicional, né? As promessas de Deus são condicionais, né? Para as coisas materiais, igreja, quando eu falo da diferença entre as alianças, é outra coisa. Por isso que eu não gosto de ficar usando muito exemplo da antiga aliança com nova, porque é outra coisa.
Para essas coisas materiais é diferente, o sol continua brilhando, para ímpio, para justo, a lei da semeadura e da colheita. O ímpio que trabalhar, ele vai colher também. Então, essas coisas, né, são sem condições. Agora, justificação é por fé, santificação é por fé, há condições, né? Deus dá graça aos humildes, se somos humildes, recebemos graça. São as condições da promessa, né? Então, é interessante que, assim, muitos crentes creem nessas promessas, né, em muitas áreas, e aí vão para essa aí, ó, eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Mas está cumprindo a condição? Então, que certeza você tem que está com você, que está comigo até o final dos tempos, né? Então, é a mesma coisa que a gente dizer que a gente pode ser perdoado sem se arrepender e crer. Mesma coisa, né? Você pode ser perdoado sem confessar o seu pecado? A Bíblia é bem clara. Eu queria que alguém abrisse 1 João 1,9. Se alguém puder ler 1 João 1,9. Algum voluntário? Eu leio 1 João 1:9. 1,9, por Se, favor, Gabi. confess... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, Sim. se confessarmos os nossos pecados, né? Então, assim, eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, se vocês fizerem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a promessa é condicionada para aqueles que se propuseram a ensinar, né, os discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou, né? Então, se a gente quer ter a presença de Deus todos os dias, né, até o final dos tempos, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, está escrito aí. Como que a gente vai ficar desencorajado, né? Como que a gente vai ficar frustrado se a gente está fazendo algo que Jesus disse que estará conosco todos os dias, até o final dos dias, né? Então, a maioria dos cristãos tem uma visão meio romântica, né, bíblica, assim, imagina, Jesus está com ele sempre, mas a Bíblia não diz isso não, né? Se eles não estão buscando viver, ensinar, guardar o que Jesus ensinou, qual é a promessa? Que Jesus vai estar todos os dias, até o fim das suas vidas, né? Então a gente precisa ler as nossas Bíblias com atenção e bem devagar, porque fica esse fast food gospel aí para tudo que é lado e dizendo coisas que a Bíblia não atesta, né? Então a gente vê lá em Mateus 4 que a primeira coisa que Jesus falou após, né, ser ungido pelo Espírito Santo é que a gente não poderia viver se não recebermos a palavra que procede da boca de Deus, né? Ele usou o tempo presente, né? Nós não poderemos cumprir o nosso propósito, né, nem satisfazer o coração de Deus se a gente não se alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que a Bíblia diz. A primeira coisa que Jesus ensinou após ele ser ungido, né, pelo Espírito Santo é aprender a receber a palavra de Deus continuamente, todos os dias, né? E a gente está num mundo mal, a gente precisa disso, né? A gente precisa da Escritura, da palavra em nós todos os dias, igreja. É necessário a gente ter isso, né? A gente tem, na verdade, hoje um privilégio que naquele tempo eles não tinham, né? A gente só precisa pegar, abrir, né? E começar a ler. Naquele tempo eles dependiam mesmo do Espírito Santo para lembrar eles do que eles tinham ouvido dos apóstolos, né? Por isso que a gente está num grau muito mais privilegiado,
né, do que eles estavam, assim. Por isso que é importante a gente meditar na palavra, porque a palavra é que é a matéria-prima para o Espírito Santo nos trazer à memória. O que ele vai nos fazer lembrar? Da novela, né, da série. Então, assim, ele vai nos trazer, né, coisas específicas para nós quando a gente está sempre com a palavra em nós, né? E essa palavra que vai nos direcionar a solucionar as questões do nosso dia a dia que acontecem, né, que vai responder às nossas necessidades, que vai nos trazer as promessas que a gente vai poder reivindicar. Porque eu li aqui, eu estou cumprindo, eu posso reivindicar ela, né? E isso ilustra aquela história, né, que as mulheres lá aqui da igreja estão no livro, né, de Lucas 10, lá de Marta e Maria, né, Lucas 10, 38. Vamos abrir, vai, aqui é a escola, vamos ler Bíblia, vai, pessoal. Lucas 10, de 38 a 42. Se alguém puder ler essa passagem, todo mundo conhece, mas é bom a gente ler, né, que assim a gente contextualiza. Posso ler. Alguém? Amém. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Então, né, aqui a Adri acabou de ler, ó, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, né? E aí Jesus falou, Maria, né, escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada, né? Aí conecta com essa passagem que a gente está estudando, né? O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Tá bem ilustrado aqui nessa passagem, né? Marta estava ocupada, preocupada, né? Preparando comida para todos. Não era para ela. Ela tinha um coração altruísta mesmo, né? Vocês acham que não deu trabalho preparar comida para 11 apóstolos mortos de fome aí? Jesus e mais 12, né, homens aí andando o dia inteiro preparar a refeição para homens aí com fome. Ela estava trabalhando duro para servir o Senhor, né? E não era para ela, era para o Senhor. Gastou seu dinheiro, né? Foi lá comprar os alimentos, energia. E aí a gente às vezes está fazendo as coisas e pensando igual Marta, né? Ah, tô fazendo, né? Pensando que vamos ouvir, bom servo, muito bom servo, né? Bom e fiel, você fez um excelente trabalho. Mas pode estar ouvindo assim, apenas uma coisa é necessário. Escolheu a boa, né? Sentar aos pés de Jesus, né, todos os dias para receber o que ele tem para nos dar. Todo dia, todo dia. Por isso que fala, não só de pão viverá uma, mas toda palavra que procede. Assim como o alimento físico, a gente precisa disso. A gente precisa disso, né? E aí, voltando aí à grande comissão, né? Quando fala desse texto que precisa ser compreendido, né? Mateus 28, 20, esse ensinando a guardar, né? Em algumas versões, ensinando esses discípulos a obedecer, né? Essa palavra de observar é de atentar cuidadosamente, né? De guardar, de eu experimentar algo, por isso que fala de fazer, né? Então, Jesus está querendo dizer para a gente fazer, então ensinar. Esse é o padrão bíblico, né? Não é para a gente ensinar o que a gente não está buscando fazer.
Por isso que a gente não começa ensinando, a gente começa fazendo, né? Eu sei que isso vai ao contrário, né, com o mundo, porque o reino de Deus é o mundo ao contrário mesmo, né? Então, não se trata da gente mergulhar num seminário bíblico, passar alguns anos lá e sair ensinando. Isso vai funcionar muito bem para as coisas do mundo. Eu faço uma faculdade, eu aprendo, eu vou ensinar o que aprender. Mas com Cristo, se a gente não está vivendo, buscando viver o que a gente está ensinando, são só palavras vazias, né? Tem uma história, eu até esqueci o nome do teólogo, que ele falou que na formatura, né, do curso lá de teologia, esse homem de Deus aí perguntou ao orador da turma, né, qual que era a situação interior dele depois dele ter passado esses 4 anos estudando, né? Qual que era a condição espiritual dele? E aí ele respondeu: pior do que quando eu entrei. Eu não consigo vencer meus pecados. Eu estou numa vida. Pelo menos ele foi honesto, né? Então, assim, nesse caso, o que ele poderia ensinar? Hebraico, bíblico, grego, história da igreja, interpretação, né? Diversões. Mas como ele iria ensinar alguém a vencer a luxúria, a vencer a ira? Pois foram essas coisas que Jesus veio ensinar. No caso dele, seria só teoria, né? E, infelizmente, assim, a situação da maioria, né, dos pastores, influenciadores aí da atualidade é isso, né? Por isso que vira e mexe aparece um escândalo no meio religioso, né? Ou é escândalo financeiro, roubo, adultério, né? E por que que as pessoas não discernem essas coisas? Porque elas estão movidas, né, estão mais interessadas na eloquência, na oratória, do que na vida mesmo, né? No conhecimento que ele está passando. Por isso é que Jesus disse para ensinar a fazer o que ele ordenou, não apenas ensinar o que ordenou, né? É diferente, é fazendo, né? É a escola do exemplo. Eu queria abrir com vocês Atos 1, que, para quem não sabe, esse livro, né, foi escrito por Lucas, que era o cooperador, né, do apóstolo Paulo. E antes dele escrever o livro de Atos, né, ele escreveu o livro de Lucas. Por isso é que ele começa assim com Teófilo, né? Se alguém puder ler Atos 1:1, por isso é que esse livro começa assim, porque ele tinha escrito já o Evangelho de Lucas, né? Vou ler, Má. Amém. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho. É isso? Então, é isso. Ó, escrevi, né, o primeiro livro, relatando todas as coisas, né? A versão da Tati está bem legal, que Jesus começou a fazer e ensinar. Vê aí a sequência que está no da Tati também. Fez e ensinou, não é? Então, assim, se a gente pedir para colocar um nome, né, para Lucas dar um nome para esse livro aí, seria relatando tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, isso é um princípio na vida de Jesus, né? Não é ensinar o que ele não havia feito, né? O princípio é fazer e ensinar, né? Não é ensine e faça. Jesus pregava o que praticava e continuava praticando. Esse é o princípio, né? Então o livro de Atos seria assim, continuando com tudo o que Jesus fez e ensinou, através de seu corpo espiritual, que é a igreja, né? Esse, na verdade, é o nosso ministério como igreja, continuar a fazer e ensinar tudo o que Jesus ordenou, né? Então, vocês estão entendendo por que a igreja é chamada corpo de Cristo? Estão entendendo? Por isso. Eu vou fazendo e ensinando. O que Cristo fazia, eu estou fazendo. Eu sou o corpo dele aqui nessa terra.
né? Então, é legal que tem um incidente, né, interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que era um militar, né? E era um homem piedoso, a Bíblia diz, e temente a Deus. E ele não era cristão, não era nem judeu, ele era um soldado romano. Vamos ler Atos 10, 1 e 2, se alguém puder abrir. Atos 10, versos 1 e 2. Eu leio. Amém. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Amém. Agora, aqui vai uma questão, né? O Fabi vai continuar a ler. Deus ouve a oração dos não cristãos? Deus observa as ofertas que os não cristãos fazem aos necessitados? Fabi, continua lendo, por favor, o 3 e o 4. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ah, isso aí quebra com os religiosos, né? Vai um pouquinho mais para frente, Fabi, para ver assim, Pedro, quando viu Cornélio, testificou isso em Atos 10, 34 e 35, por favor. É, 34. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Muito bom. Amém. Ó, a Tati falou que foi o tema da aula do Ministério Infantil. Glória a Deus, Tatinha, é isso aí. Mas aqui, o ponto é outro que eu queria trazer para vocês, igreja. Ó, por que o anjo que apareceu para Cornélio não pregou o evangelho para ele? Por que ele não explicou para Cornélio que ele era um pecador e que Jesus Cristo morreu pelos pecados, ressuscitou e que agora ele precisava se arrepender e receber esse Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque leu o verso 5, né? De Atos 10, de Atos 10, o verso 5. E continua falando assim, ó. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Vocês não acham que o anjo poderia ter dito o que Pedro disse a Cornélio? O anjo não conhece muito bem o evangelho? Por que Deus não permitiu aos anjos pregar o evangelho, as boas novas a Cornélio? Por que Cornélio teve que aguardar alguns dias até Pedro chegar lá para ele ouvir a boa nova? Porque A era a resposta é que função dos apóstolos, né? não, porque os anjos não experimentaram o evangelho. Por isso que é fazer e ensinar. Eles não podiam dizer como Pedro que era um pecador e que Jesus morreu por mim, lavou os meus pecados, por isso que eu posso ser perdoado. Entenderam o princípio? Eles não podem pregar o que não experimentaram. Aqueles que pregam aquilo que não estão buscando viver, na Bíblia são chamados de hipócritas. Jesus disse várias vezes. Você não está nem buscando viver, você está falando o quê? Hipócrita. Né? Então, quando Jesus diz para ensinarmos, né, a fazer tudo o que ele ordenou, ele estava tirando o povo da hipocrisia. Não fala do que você não está vivendo. Como que você vai ensinar trabalho missionário se você não fala de Jesus nem para o seu vizinho? Fala real. É cheio, você é o diretor de missões. Você mora 10 anos no prédio e ninguém nem sabe que você é crente.
né? Quem que vai te dar o ensino correto? Quem está fazendo. Quem está fazendo, né? Por isso é que Deus levantou muitos homens, né, no corpo de Cristo, para cada um deles ensinar o que está fazendo, porque não é um que vai fazer tudo. Cada um vai ensinando o que está fazendo. É assim que o corpo vai andando. Como que eu vou ensinar alguém a vencer a ira se eu ainda não venci? Fala aí. Como que eu vou ensinar alguém sobre casamento se eu estou em adultério? Ou se meus olhos são maus? Se eu ainda não experimentei? Estão entendendo o princípio? A gente pode até dizer, igreja, que não vencemos, né, certos pecados e juntos a gente pode nos ajudar, sendo honestos uns com os outros, né, como igreja, porque nós estamos em processo mesmo. Mas o princípio bíblico é ensinar a fazer, ou seja, fazendo. Pastor, Vamos voltar para Mateus. Oi. Posso falar uma coisinha nisso, em relação a isso? Pode. Aqui, então, já na outra aula já me despertou isso. Aqui em Marcos 21, no 22, né? Marcos 1, 22, fala assim: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Quer dizer, Exatamente. O que dava essa autoridade, Tereza? é, a prática dele de que ele era aquilo que ele falava que era. Ele era o Nossa, verbo vivo. é, É o é verbo muito vivo. Eu estou falando o que eu estou vivendo. E a palavra nos convida para sermos cartas vivas. cartas, Testemunhar. É o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo. Então, a gente precisa ser alimentado, né, dessa palavra. Por isso que eu estou voltando aqui em Mateus 4, né, que o ser humano Marcelo, não Ana viverá só levantou a de... mão. Oi, Ana desculpa, quer pode falar. falar, Aninha. Não, você está respondendo, vai. Que o ser humano, né, não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus nos disse que a gente precisa aprender é isso. Primeira coisa que ele falou assim que ele recebeu a unção e foi, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. É contínuo da boca de Deus. Então a gente precisa aprender isso. 1 Pedro 2:2, eu queria que alguém lesse para a gente. Vou ler, Má. Amém. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então aqui ele está trazendo essa metáfora para a gente, né, de como a gente tem que ser em relação à palavra, para a gente ser como o bebezinho, como recém-nascido, desejando o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, assim, se a gente pega um bebezinho, o que um bebê saudável, qual que é o principal motivo dele chorar? Se está tudo bem com ele? Ele quer o leite. A gente não precisa ensinar ele a chorar pelo leite. Ele só não vai chorar pelo leite se ele estiver doente. E o problema é que hoje, infelizmente, em nosso meio tem muito bebê doente. Está chorando por outras coisas. Se a gente tiver espiritualmente saudável, a gente tem que almejar esse leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus, porque é ela que vai nos lavar. É ela que vai nos transformar. Ninguém vai precisar lembrar a gente disso, né? Isso, na verdade, seria um sinal genuíno do novo nascimento. Se eu estou almejando, eu falo, poxa, eu nasci de novo, eu estou igual um bebezinho, eu quero esse leite, né? Esse genuíno leite espiritual. Se a gente nasceu de novo, né?
e não está desejando esse leite espiritual, a gente precisa avaliar o nosso nascimento, igreja. Porque todo recém-nascido, em qualquer lugar do mundo, vai chorar pelo leite. É o que ele está falando aqui nesse verso. Como recém-nascidos desejem o genuíno, né, leite espiritual, a palavra de Deus. Né? Mas vamos andar um pouco para a gente conseguir, pelo menos, adiantar aqui a aula. A segunda tentação de Jesus, né? A gente vai ver a segunda declaração que ele deu, né, no ministério dele. Eu estou em Mateus 4, vamos ler o verso 7. Olha o que Jesus disse, né? Respondeu para a segunda tentação. Se alguém puder ler. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha lá. Isso que a Fabi leu é um princípio muito importante. Não pôr à prova o Senhor, seu Deus. Foi a segunda declaração de Jesus, né? Olha o que o diabo disse, né, para Jesus. Lê, Fabi, por favor, o verso 5 e o verso 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, o diabo, ele citou aqui o Salmo 91, né? O Salmo 91, verso 11, diz isso, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra, né? Ele citou a palavra, né? E aí Jesus usou a palavra de Deus para responder. Lembra, a primeira tentação, Jesus foi lá e usou a palavra de Deus, né, para responder. Aí o diabo foi para a palavra de Deus para a segunda tentação. Já que Jesus foi para a palavra, ele foi lá, Salmo 91. Então, quando o inimigo percebe, igreja, que a gente está usando, né, a palavra de Deus para nos guiar, ele vai tentar distorcer o que ela diz para que a gente se confunda e acabe relativizando ela. É uma estratégia muito comum no meio da igreja. Ele vai usar a própria palavra, relativizando ela. Ah, não é bem assim, né? Por isso que a gente vê tanto texto citado totalmente fora do seu contexto original, totalmente fora, né? E isso é feito normalmente ou para acomodar desejo nosso, né, a nossa carnalidade, a nossa vontade, ou para cobertar pecado. É sempre assim, quando você fica esses jargões aí, né, esses versos totalmente fora de contexto, é para isso. Ou eu estou acomodando minha vontade, meus desejos, ou pecado. Né? Então, é fácil a gente ir para a Escritura e achar verso que vai dizer o que a gente quer que diga. Por isso é que a gente precisa de toda Escritura diariamente. Senão a gente vai ser levado a isso. O diabo vai citar incorretamente para que atenda à nossa vontade. Por isso que é importante a gente ter uma noção clara de toda a Escritura, a gente entender o contexto que foi dado a cada capítulo, a cada versículo. A gente não pode criar uma teologia por versículos fora de contexto ou por frases de efeito desses coaches aí gospel. Vão criando teologia. É um versículo, uma frase de efeito e Deus é amor, não julgues. Esse é o evangelho dos caras. Né? Então, a gente precisa que Jesus nos disse, ó, viver de toda palavra que procede da boca de Deus. É toda a escritura. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Né? Você imagina um jovem completamente apaixonado por uma moça. Tá? O jovem aí na flor da idade se apaixonado por uma moça que chama Graça. Aí ele aguarda ansiosamente, né, pela aprovação de Deus para casar com essa moça. Aí ele abre a Bíblia lá em 2 Coríntios 12:9.
Aí ele lê lá, a minha graça é o que basta para você. Aí ele acaba de ler, já está convencido. Deus falou comigo, ela é a mulher para mim. Satisfez o próprio desejo dele. Aí tem outro jovem que conhece uma moça chamada Graça e que não tem interesse nenhum na moça. Acha a moça insossa, não quer saber da moça. Mas a família gosta muito da moça, queria que ele casasse com ela, porque, de acordo com os pais, ela seria a esposa ideal para ele. Aí esse jovem vai e abre a escritura, e aí lê 2 Coríntios 12:9. A minha graça é o que basta para você. Aí ele vai e diz para o pai, ó, Deus falou comigo para eu não casar, porque a graça dele é suficiente para mim. O mesmo verso, satisfazendo a vontade dos dois. Vocês estão entendendo como é o coração do homem? Né? Então, o diabo vai fazer de tudo para que a nossa vontade prevaleça, em vez da de Deus. Né? Se ele tentou Jesus com a palavra, imagina a gente. Se a gente está estudando, né, tudo o que Jesus ensinou, a gente precisa se atentar, né, como ele respondeu ao diabo. Então, assim, olha como Jesus respondeu, né, no Mateus 4:7. Ó, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, a verdade não vai estar só no está escrito apenas, mas tem o também está escrito. Né? Então a gente coloca as duas citações juntas, comparando escritura com escritura. Eu sempre falo que a Bíblia não precisa de muleta. A Bíblia explica a Bíblia. Você não precisa de manual de não sei quem, não precisa de nada disso. A Bíblia explica a Bíblia. Compara a escritura com escritura. Jesus está nos ensinando aqui, ó, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Né? Então, assim, a gente não deve, como igreja do Senhor, fazer voto, promessa para testar Deus. Como que a gente coloca isso em prática? Né? Como que a gente vai entender tudo o que Jesus ensinou? Você vê que o diabo levou Jesus para o mais alto lugar do templo, né? E cobrou a promessa feita em Salmo 91. Ele não estava inventando coisa. Ele levou Jesus lá para o mais alto e cobrou essa promessa. Ó, tem essa promessa aí. Aí a gente poderia dizer, pô, não vai ter problema nenhum. Pode se jogar, é promessa. É ou não é? Mas é a resposta de Jesus. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, a gente não deve colocar para Deus coisa que nós podemos fazer. Jesus podia descer as escadas do templo. Entendeu? Então, por que eu vou botar à prova? É aquela história. Deus é meu provedor. E aí eu não arregaço a manga para trabalhar. Eu acordo 11 horas da manhã. E aí eu fico citando a Escritura. Nunca vi um justo mendigar o pão. Vocês estão entendendo? Como que a igreja precisa amadurecer? Né? Eu estou pondo Deus à prova, cara. Eu posso trabalhar, eu tenho saúde, cara. Eu acordo com fôlego de vida. Então eu vou clamar o sobrenatural de Deus por coisa que eu posso fazer no natural. Eu estou pondo Deus à prova. Estão entendendo como a gente precisa sair dessas matrix aí? Isso acontece o tempo todo. Né? Se a gente clamar o sobrenatural para coisa que a gente pode fazer no natural. Se a gente tem a escada para descer, por que eu vou pular clamando o Salmo 91? Não é? E essas coisas também acontecem o tempo todo com cura física, sabe? Muitas pessoas deixam de se fazerem tratamentos, de se medicarem, sabe? Clamando o sobrenatural, o Senhor é minha cura, mas o natural não está no seu alcance. Não põe à prova o seu Deus, sabe? Além de que o Senhor faz algo para algumas pessoas que não faz para todos. É um problema, eu sempre comento que eu acho um problema ler muita biografia desses homens de Deus, sabe? A vida deles, a gente querendo colocar, né, cobrar de Deus
o mesmo sobrenatural dele em nossas vidas. E a grande maioria não vai viver. A verdade é essa. Não vai viver esse sobrenatural que alguns viveram. E isso é um problema muito sério no meio neopentecostal. O cara acha que para eu estar bem com Deus, eu tenho que estar vivendo o sobrenatural. Agora, viver uma vida que glorifique a Deus, mantendo a nossa santidade, andando por fé, mesmo quando não vê o sobrenatural, é o que vai manter o coração de Deus. Mas a turma não quer saber, sabe? Então, a gente precisa ter muita cautela, a igreja, para não querer ficar vivendo o espetacular de Deus em nossas vidas, sabe? Para buscar a honra de homens. Nossa, você não viu o que Deus fez. E Deus fez isso, e Deus não sei o quê, né? O desejo por reconhecimento, porque assim, se Deus está fazendo é porque Ele está me aprovando. Será? Porque Ele mesmo falou, ó, vocês fizeram isso, aquilo, sinais, maravilha, mas nem conheço você. Estão entendendo? Né? Então, muitas vezes a gente está atrás dessas coisas buscando honra de homens, né? Isso está arraigado na nossa natureza caída, né? E às vezes a gente nem se dá conta disso. E Jesus disse para a gente batalhar contra isso, né? As tentações de Jesus, basicamente, era para que ele aceitasse ser honrado pelos homens, pelo sobrenatural de Deus. Pô, olha lá, ele se jogou e não caiu, cara. Mas lembra o que Jesus disse lá mais para frente, lá em Mateus 6? Para a gente não orar, né? Para sermos honrados pelos homens. Para não jejuar aguardando o reconhecimento dos homens, né? Dizendo quantos dias eu estou fazendo isso, sem comer. Tudo para receber honra de homem, né? E ele disse para ninguém saber o que a gente está fazendo. Foi bem claro, mas a maioria dos cristãos vai fazendo e alardeando, né? Buscando honra, né? E tentando a Deus. Muitas maneiras, né, que fazemos isso, e às vezes até despercebido. A gente precisa ter esse equilíbrio, entender as escrituras, né? Esse verso com esse verso, né? Ó, tá escrito, também está escrito. A Bíblia completa a Bíblia, né? Então, a grande necessidade hoje no cristianismo é esse equilíbrio, né? Olha o que a Bíblia diz em João 1,14, se alguém puder ler. A Adriana já está me chamando aqui que nós demos horário, né? Mas vamos lá, João 1,14. Eu queria pelo menos a gente terminar com esse versinho aqui, vai, amor, passar um minutinho só. Alguém lê? Amém. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, assim, há esse equilíbrio, né? Ó, ele habitou, né, entre nós, se fez carne, cheio de graça e verdade. Não é só graça e não é só verdade. É um equilíbrio, graça e verdade, né? Então, ó, está escrito, também está escrito. Então, eu preciso de graça e de verdade. É o equilíbrio que a gente tem que procurar na nossa vida cristã, igreja. Então, assim, a gente tem os dons do Espírito e os frutos do Espírito, né? A Bíblia mostra para a gente os dons e os frutos. Mas no nosso meio é muito comum só irem atrás dos dons. E nas mais tradicionais, só frutos. Mas nós precisamos dos dois. A gente precisa desse equilíbrio. Os dons e os frutos do Espírito. Se a gente olhar para Jesus e ver o que ele tem os dons ou os frutos? A gente sabe a resposta, né? Ele tem ambos, tem os dois. Ele tinha graça e verdade, ambos, né? Então, a gente tem que buscar a verdade sempre, mas nunca a verdade sem graça, sem sermos misericordiosos com os outros, né? A gente precisa desse equilíbrio. É a vida de Jesus, igreja. Lembram lá da mulher pega em adultério, né?
Qual que era a verdade da lei de Moisés? Apedrejamento. Essa era a verdade. E Jesus não disse que o pecado dela não era sério. O que ele disse assim, ó, eu não condeno você. Vá e não peque mais. Né? Então, assim, é graça e verdade. Então, a gente, quando vai com a escritura, sempre tem que ir com esse temor, né? Está escrito, também está escrito, para a gente encontrar a verdade das escrituras, porque senão o diabo vai usar para que ela faça a nossa vontade e não a de Deus, né? Está escrito, também está escrito. Assim, a gente vai encontrar a verdade nas escrituras. A semana que vem a gente continua. Aí eu estou quase com o pezinho no Sermão do Monte. Já está terminando a introdução. A gente vai começar, né? Primeiro estamos falando das tentações, aí vamos entrar nas palavras de vida. Amém? Tem que ter paciência, mas é porque é muita coisa.